Olá, bom dia, Marcos Amorim das Semeadores Digitais aqui, pronto para iniciar mais um encontro do nosso Mastermind. Bom dia, professor José Dilcio, Bruno Pita. Bom Bom dia. dia, lindão. Maravilha. Bom dia, Hoje Pita. a gente já tem um tema aqui interessante para a gente tratar aí. Pita trouxe para a gente, vou dar as honras a ele para iniciar o processo aí. Pronto. É o seguinte, eu queria, na verdade, saber qual o processo, qual o passo a passo, algo do tipo, para poder confiar em delegar funções às pessoas e entregar tarefas para outras pessoas, sem aquele lance de você ficar, porra, será que ele vai fazer do jeito que eu faço? Porque geralmente eu não passo para os outros pensando que a pessoa não vai conseguir executar aquela tarefa do mesmo jeito que eu executo. E aí eu acabo eu mesmo buscando e estudando e executando o negócio do jeito que eu quero, do meu jeito, quando eu poderia realmente estar economizando esse tempo para fazer outra coisa, né? E passar para outra pessoa. Quer começar aí, Zé? Dar sua explicação, sua opinião aí? Tá mudo. Na verdade, acho que isso é um dos grandes dilemas dos perfeccionistas, né? Então, quem é perfeccionista é terrível em relação a isso. Ninguém faz. Hoje mais do que nunca, eu percebo que eu herdei isso da minha mãe, por exemplo, né? De ser perfeccionista, e mesmo que você delegue a alguém, você diz assim, bom, deixa eu ver essa zorra que está certo mesmo, em conformidade. Ou seja, você delega, mas não delega. Esse é o grande lance. E isso é muito difícil. Isso acontece com muita gente, acontece com muito mais pessoas do que a gente imagina, né? Inclusive comigo, acho que, enfim, com a grande maioria das pessoas. Isso, na verdade, é um processo que você, na verdade, precisa soltar. A gente tem falado isso muito nas últimas lives, aquela coisa de você soltar as coisas, né? E isso não deixa de ser algo também que a gente tem que aprender a soltar. Eu tenho até trabalhado isso ao longo do tempo, eu já venho trabalhando isso, inclusive já consegui me desvencilhar de muita coisa nesse sentido a partir da consciência, né? Que é o primeiro passo. Mas esse é um processo que não é simples e você só tem uma forma de você resolver isso, que é cair para dentro. Bom, até eu converso muito aqui com minha esposa a respeito disso, que ela também tem essa coisa, ela é diretora da empresa aqui, e isso, pô, eu tenho que acompanhar tudo de perto, junto e tal, não. O que você, na verdade, precisa saber, identificar é uma pessoa que consiga dar os feedbacks para você. Eu estava raciocinando com ela o seguinte, pô, pronto, a gente está sempre usando o exemplo do Marçal, vou usar o exemplo dele aqui, é um cara que é multiempresário, é um cara que tem negócios de milhões. E, tipo, imagine, porra, se ele tem que estar lá dentro do negócio dele todos os dias, tem como. Ou ele ou qualquer um outro empresário ou multiempresário não consegue ficar dentro do seu negócio ali para fazer a coisa girar. Então, o que ele tem que ter é a mente, a mente de direção. Então, a direção é essa, o caminho é esse, a pessoa fazer uma, duas, três, até as coisas se encaixarem. Criar modelos, criar padrão, é o que a gente tem feito aqui, inclusive, para ajudar bastante. O modelo de acompanhamento, resultado, reuniões de resultado. Então, essas coisas todas vão acontecer, tem que acontecer no ritmo que você precisar e na quantidade de vezes que precisar. Porra, não, eu quero uma reunião todo dia. Beleza, você faz uma reunião todo dia. Porra, daqui a pouco, porra, todo dia não precisa mais não. Agora eu quero um dia sim, um dia não. Porra, massa. Agora eu quero de 3 em 3 dias, agora por semana, agora por mês. E a coisa vai fluindo. Esse não é um processo tchuf, que você diz, deleguei, não. Você não vai dormir com aquela porra. Então o grande lance é, primeiro, claro, né? Não é qualquer pessoa, tem que ser alguém que tenha compromisso, é alguém que esteja disposto a aprender. E aí você entregou ali, o pessoal vai fazer, você vai encontrar erro. Porque ninguém, absolutamente ninguém, falou com a minha mãe o tempo todo, ninguém vai fazer nada como a senhora faz. Ninguém. Não que o que você está fazendo é a melhor coisa, mas é que você internalizou de que a sua forma é a melhor. Ou se você tem um padrão e que porque o do outro é diferente,
não chega no seu e está tudo errado, e não é assim. Aí entra o segundo detalhe da coisa. É você esperar o outro oferecer aquilo que ele propôs para você. Com base nisso, entra o processo de ajustamento. Cara, isso aqui não era melhor assim? Ou isso aqui desse pedaço, que o cara diz, não, velho, mas aí é o seguinte, se eu fizesse assim, iria incorrer nisso. Porra, será que você pensou nisso? Será que o cara não pensou na sua frente em relação àquilo? Aí entra o processo de recuar e você analisar o tudo. Não, está tudo errado, realmente isso aqui não vai chegar naquele ponto, a sua visão é mais ampla, mas você vai trabalhar a pessoa. Então, esse é um processo que, no meu sentimento, é algo que está intrínseco na maioria das pessoas, e isso, para resolver, isso é um processo. Como eu te falei, aqui a gente vem fazendo esse processo aqui para poder desvencilhar. Ah, eu consegui resolver isso tudo? Não. Tem coisas minhas aqui que eu faço pessoalmente, eu não consigo delegar a alguém. Não consegui assim, porra, não, fulano consegue fazer. Porra, ciclano consegue fazer. Mas hoje, exatamente hoje, estava pensando aqui numa estratégia de coisas que eu posso delegar, por exemplo, a minha filha para fazer. Eu não tenho que fazer aquilo com coisas pequenas. Porque como foi que eu pensei? Puta, cara, se eu for fazer, por exemplo, vou fazer um slide. Porra, se eu fazer um slide, fodeu. Aí, porra, aquilo ali vai ficar ruim. Mas o que eu posso delegar? Para dizer assim, olha, faça esse slide para mim, você vai pegar aqui esse escopo, você vai colocar um parágrafo em cada slide, por exemplo. Aí minha filha vai lá, eu só fazer isso, cara. Vai botar um slide em cada um. Depois que eu tiver isso em slide de cada um, porra, o que eu posso fazer para ajustar aqui? Beleza, ajustei. Eu ajustei. Só que eu não posso ficar com isso para mim. Sacou? Eu tenho que fazer assim, ó, olha o que você fez. Você percebeu a estrutura dessa informação, você consegue trabalhar isso, você precisa de alguma ferramenta e tal. E aí, enfim, é um processo, né? Então, estou passando um pouco da minha experiência, não é que há um case de sucesso da vida, mas são o meu reconhecimento de que eu preciso disso e os caminhos que eu tenho tomado para poder trabalhar essa coisa em mim. Essa é a minha contribuição por enquanto. Show de bola. Eu tendo a observar isso de um ponto de vista mais metafísico, digamos assim. Eu também tenho muito desse problema, né? E parei para pensar outro dia sobre isso e buscar a raiz, né? Por que isso acontece? Por que nenhuma outra pessoa pode fazer o que eu faço da maneira que eu faço? E a conclusão que eu cheguei é que eu sou uma pessoa única. Então, a forma como eu penso e como eu ajo, como eu crio as minhas coisas é só minha, né? Não tem como delegar isso para outras pessoas. E aí, isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Um lado bom é que eu sou uma pessoa única no universo. Ninguém vai pensar como eu penso, ninguém vai agir como eu ajo. E o lado ruim, eu falei lado bom, lado bom é esse. E o lado ruim é o seguinte, na verdade são dois lados bons, né? Então o lado bom é que eu sou uma pessoa única e o outro lado que é melhor ainda é que as outras pessoas também são únicas. Então elas vão apresentar pontos de vista únicos sobre a mesma coisa que eu estou enxergando. E aí eu comecei a perceber que tem uma grande vantagem em você deixar que as pessoas falem, porque elas vão trazer aquilo que é a única coisa que elas possuem, aquele diferencial, né? E quando você abre sua mente para o fato de que eu pensei outro dia, por exemplo, falei, poxa, eu tenho esse sentimento de que, pô, só eu vou conseguir fazer isso aqui do jeito certo, né, na nossa mente. E aí eu falei assim, pô, então, peraí, então quer dizer que ninguém no universo conseguiria fazer isso melhor do que eu? É muita arrogância. E eu comecei a pensar sobre isso e fui chegando a essa conclusão. E, poxa, eu tenho a minha forma é única. E as outras pessoas também têm uma forma única de fazer. Se a gente juntasse todas essas formas únicas, provavelmente a gente chegaria num lugar bem melhor do que eu pensando sozinho. E aí eu comecei a ter essa mentalidade e comecei a perceber, a buscar perceber nas outras pessoas qual é aquele aspecto único que ela tem que pode me ajudar, que pode contribuir para mim. E foi muito legal isso, porque eu comecei a perceber que os piores defeitos que a gente acha que as pessoas têm, na verdade, são suas maiores qualidades. Eu vou dar um exemplo da minha colega de trabalho aqui, né? Ela tem uma visão muito aguçada, assim, sabe? De enxergar as coisas nos detalhes.
Então, se tiver uma vírgula fora do lugar, ela tem uma capacidade incrível de enxergar aquilo e de trazer isso, né, a consciência, de questionar isso. Eu tô falando isso hoje, mas antigamente eu falava, pô, pessimista pra caramba, só vê defeito, só vê problema em tudo e tal. E aí, quando eu comecei a mudar o olhar e começar a buscar nas pessoas aquilo que elas tinham de melhor, eu percebi que isso não era um defeito, mas isso era uma qualidade. E aí eu também comecei a perceber o que é qualidade e o que é defeito. Eu cheguei à conclusão que, na verdade, tudo é qualidade. O que faz uma qualidade ser percebida como um defeito é ela ser utilizada num lugar que ela não vai servir, não foi feita para aquilo. Por exemplo, você está tentando usar um alicate para apertar um parafuso. Você vai dizer que o alicate é uma péssima ferramenta que não serve para nada, porque ele não foi feito para aquilo. Ele não foi feito para apertar parafuso. Ele tem uma finalidade específica. Então, quando você pega uma coisa e coloca ela para fazer uma outra coisa que ela não foi projetada para fazer, vai ser um desastre. Então você vai enxergar como um defeito. Quando você pega essa mesma coisa e coloca ela para exercer o propósito pelo qual ela foi construída, ela se torna algo maravilhoso. Então, a mesma coisa, eu achei muito interessante isso. E quando eu entendi que a minha colega, na verdade, não era uma pessoa pessimista, que não era uma pessoa que só via problema em tudo, eu comecei a aproveitar essa qualidade que ela tem, que é essa visão analítica. Então, teve situações, inclusive, aqui no trabalho, que ela enxergou que eu não enxergaria. E aí eu fiquei, tipo, quando aconteceu, eu liguei para ela, falei, poxa, muito obrigado por sua contribuição. Ah, o que foi que eu fiz? Tava falando, pô, você enxergou, velho, o problema aqui, eu não enxergaria isso. E ela tem essa visão aí de ver as coisas, qualquer coisa errada, bato o olho, já enxergo logo, tal. E eu achava isso ruim, e hoje eu enxergo a finalidade que isso tem. Então, quando você descobre a finalidade que algo tem, você consegue colocar aquilo para funcionar da melhor maneira possível. Hoje, inclusive, ela é uma das pessoas que eu mais consulto quando eu quero perceber se tem alguma falha no meu pensamento, no meu projeto, sei lá, num curso, num e-mail. Eu chego e mando para ela, olha aí para mim, vê o que é que tá, o que é que você acha disso aí. E ela vai me dar um relatório de tudo que está errado no que eu fiz. E a partir daí, eu vou pegando e vou resolvendo uma por uma. Então, quando termina esse processo, eu tenho algo muito melhor construído do que eu tinha antes. Porque, e é interessante, né, a questão, porque quando você não passa para outra pessoa, tem ego envolvido, né? Tipo, é meu, eu que vou fazer, só eu que sei. Quando você coloca isso à prova, as pessoas vão começar a criticar aquilo que você fez e, tipo, de uma certa forma vai ferir o seu ego, porque não está tão perfeito quanto você imaginou que estava. E aí, quando você começa a perceber que a visão que você tem das outras pessoas é a mesma visão que as outras pessoas têm de você também. Então, quando a gente se une, quando a gente se junta, é incrível como consegue sair coisas muito melhores. E quando você começa a perceber o benefício disso, meio que você começa a dar menos importância ao que você acha e dar mais importância ao conjunto das ideias e onde você pode chegar com aquilo. E aí o peso da crítica, né, contra você, contra a sua ideia, contra as sugestões que as pessoas dão, começam a diminuir. Porque a gente inicialmente tem uma tendência muito grande de, por que você não faz assim? A gente, não, aí a gente começa a justificar, dizer que por que aquela forma nossa é melhor. E eu comecei a perceber que as pessoas trazem insights valiosos, as pessoas estão entregando barras de ouro para a gente o tempo todo e a gente está jogando, desperdiçando, porque a gente acha que não, fui eu que fiz, pô, é perfeito, tem que ser isso aqui e acabou. Mas, poxa, seu produto, sua ideia poderia ser 1000 vezes melhor se você tivesse ouvido 1000 outras pessoas, né? E eu lembrei do exemplo da Colgate agora, que Zé deu pra gente, que sua câmera tá bem desfocada, Zé. O exemplo da Colgate, né? Tava lá as maiores mentes da empresa trabalhando, pensando como é que ia fazer a empresa faturar mais, e de repente veio o zelador e foi lá, por que não aumenta a boca da pasta de dente aí? E aí o diretor, a humildade dele também de perceber que, poxa, é verdade, essa é uma boa ideia. Vamos implementar. Então essa ideia salvou a empresa como um todo.
Se ele tivesse apegado ao fato de que a ideia tinha que vir dele, que ele era a melhor pessoa para salvar a empresa, porque ele era o dono, porque foi ele que criou, porque não sei o quê, provavelmente a Colgate, a gente não estaria falando dela aqui hoje. Então, eu acho que a gente só tem a ganhar a se abrir, né, para novas ideias, para novos pontos de vista, porque, inclusive, quando você faz isso, aquele ponto de vista da pessoa passa a ser seu também. Você começa a agregar isso no seu jogo, né, nas coisas que você faz. Então, hoje, para mim, é fantástico. Inclusive, engraçado como vai mudando isso. Porque hoje eu me sinto muito melhor em dar uma ideia genérica, juntar um grupo de pessoas e a partir daí a gente ir desenvolvendo de acordo com as melhores ideias apresentadas, do que eu chegar com a ideia fechada e é isso aqui que vai acontecer. Inclusive, eu faço muito menos esforço e consigo alcançar um resultado muito melhor, o que é um certo contrassenso, né? Porque geralmente a gente gasta muito tempo pensando para deixar a ideia perfeita e a gente leva ela para um grupo e aquela ideia é destruída. Na verdade, ela não é destruída, ela é reconstruída, renovada, né? Então, parei e pensei, poxa, por que eu vou gastar tanto tempo, tanta energia tentando fazer algo perfeito, se eu sei que se eu me juntar com mais 2 ou 3 pessoas, eu consigo criar algo muito melhor. Então, eu chego lá e, ó, o pessoal tem uma ideia que é mais ou menos assim, o que é que vocês acham? E aí a galera começa a dar opinião, de repente, você vê que você consegue chegar num patamar infinitamente melhor do que qualquer coisa que você pudesse ter pensado sozinho. Então, é uma questão, para mim, de exercitar realmente. No primeiro momento, você tem muito medo, né? Medo de apresentar uma ideia e dessa ideia ser criticada. Depois, isso começa a se mover, quando você começa a ver os benefícios, isso começa a se mover para a colaboratividade mesmo. Inclusive, uma das coisas que eu tenho procurado desenvolver hoje na minha vida, né? Então, estar aqui nesse grupo faz parte disso. Trabalhar, eu estou ajudando. Então, estamos com um projeto, né, com 2 colegas, de lançar um produto digital de redação. Então, a gente está o tempo todo junto, conversando, debatendo ideias, trazendo novas ideias, descartando outras. E é bem interessante como esse processo se torna dinâmico e você sente a ausência de ego realmente. O que ganha é a melhor ideia. E no final das contas, ninguém tá preocupado se, poxa, a ideia melhor foi fulano que deu a ideia, foi ciclano que deu a ideia. Simplesmente cada um chega, dá sua contribuição, a gente agrega tudo ali e segue o barco, né? Então, eu acho que é maravilhoso isso. Só que você tem que viver, você tem que ir lá e praticar e exercitar aquilo para você colher os benefícios. E uma vez que você colhe os benefícios, você não quer mais viver sem isso. Então, na pegada dos grandes industriais lá dos livros de Rio, Henry Ford, que tinha essa habilidade gigante aí, Andrew Carnegie também, que tinha essa habilidade gigante. O lance se trata mais de você focar em montar a equipe ideal e aí o resto se desenrola sozinho. Basicamente isso. Na verdade, eu hoje em dia, inclusive, começo a pensar que você não nem seria uma equipe ideal, porque normalmente, por exemplo, lá no caso do Carnegie, ele estava criando um produto novo, né, que era o aço. Então ele estava querendo construir uma ponte imensa, e o pessoal falou, rapaz, esse negócio aí de madeira não vai rolar não. E aí ele falou, pô, e agora? Como é que eu vou fazer essa ponte, né? Ele inclusive tinha se comprometido a construir a ponte. E agora o material que ele ia usar não ia ser suficiente, né, ter a resistência necessária, né, para construir uma ponte daquele tamanho. E aí ele, pô, e agora o que é que eu vou fazer? Ele descobriu o aço lá, mas era uma indústria muito pequena, o negócio tinha acabado de ser inventado e tal. Ele falou, pô, eu preciso construir isso em escala. Então, ou seja, ele não criou nada, ele foi lá e viu que já existia um produto que tinha um potencial para resolver o problema dele, porém tinha um problema associado. Não tinha a quantidade necessária para ele desenvolver o plano dele. Então ele tinha que primeiro resolver esse problema para depois resolver o problema da ponte. E foi um processo, porque não tinha investidores, então ele teve que criar investidores, depois teve acho que foi uma crise no meio do processo, o pessoal parou de investir, ele teve que sacar uma outra ideia para poder trazer os investidores de volta, e foi um processo até construir a ponte. Depois que construiu a ponte, o pessoal não queria passar por cima da ponte, porque tinha medo, e aí ele teve outra sacada, que foi trazer um elefante, velho. O cara trouxe um elefante para passar por cima
vai atravessar a ponte. E aquela, pô, se um elefante atravessar a ponte, pô, qualquer pessoa atravessa. E aí foi uma festa, o elefante atravessou a ponte. E o elefante ele tem uma característica, né? Que se ele sentir que está num local estável, ele não vai, ele empaca. Então, ele falou assim, pô, se eu fizer o elefante atravessar a ponte, as pessoas vão ter confiança que a ponte realmente é boa. E foi um duplo benefício, né? Não só a questão do peso do elefante, mas essa sensibilidade que ele tem de perceber ambientes instáveis. Então, pô, se o elefante está beleza atravessar aqui, quer dizer que a ponte realmente é estável, né? É de confiança. E o peso dele atesta isso também. Então, foi genial essa sacada dele, né? E ele trouxe, e a partir daí as pessoas começaram a confiar e a utilizar a ponte. E nesse processo ele acabou ganhando uma indústria, né? Então, chegou a um ponto que ele se tornou o homem mais rico do mundo, desenvolvendo essa indústria do aço. Só que aí é que está o lance. Ele não tinha conhecimento sobre o aço. Então ele se cercou de pessoas que tinham conhecimento sobre aquilo. Hoje, eu acho que realmente faz sentido isso, você tem que trazer pessoas que tenham conhecimento sobre aquilo, mas é importante também a opinião das pessoas que não sabem nada sobre aquilo. E olha que interessante, eu estava nessa reunião, né, com o pessoal que a gente vai fazer o lançamento de produto de redação. Eu sou péssimo de redação, né? Não tenho nenhuma base, nenhum conhecimento técnico sobre redação. Eu simplesmente sei falar aquilo que eu quero dizer e espero que as pessoas entendam o que eu estou querendo falar. Então, não sei como é que funcionam as regras gramaticais. E foi um desastre no começo, porque eu que estou escrevendo o script, né, da venda, e aí eu vou lá e o professor chega e olha assim, rapaz, ele chega e fica assim, você vê que ele tá zonzo, assim, ele fala, rapaz, não tô entendendo o que você escreveu aqui, velho, tal. E aí eu vou lá e, velho, eu quero falar isso, tá? Ele falou, não, pô, mas isso aqui tá completamente errado, você tá dizendo isso, pô, mas... Aí ele vai lá, ajusta, né, o negócio, e a gente vai e muda, tá, tá, e no final das contas a gente chega num script que é de marketing, mas que tá gramaticalmente correto. E esse que é o desafio, eu podia observar e dizer assim, porra, velho, deixa esse negócio assim, o pessoal tá entendendo o que eu tô querendo dizer lá, e acabou. Só que ele é o professor de redação, e ele tá vendendo um produto de redação. Então imagine, ele fala um script que tá com a redação errada. Então, ao invés de eu simplesmente falar, poxa, então não vai dar certo, eu comecei a pensar nisso como um jogo. Eu falei, poxa, como que eu consigo fazer uma mensagem de marketing que esteja gramaticalmente 100% correta? E começou a ser um jogo interessante. E chegou uma parte do processo que a gente está no script 2 agora, que é onde eu explico o que é que o cara tem que fazer para fazer uma redação nota 10. E o interessante é que o professor não tem isso dentro da cabeça dele. Tipo, tá lá dentro, mas ele não estava consciente disso. O que é que o cara precisa fazer? Aí ele vai lá e fala, né, os passos técnicos que ele conhece, que ele ensina para os alunos no dia a dia. Só que eu falei, não, cara, isso aí é o que a gente vai apresentar na parte 3, que é o como fazer. Agora eu preciso saber o que. Esse o que tá dentro da sua mente, a gente precisa extrair isso. Ele falou, não, velho, pega o papel aí. Aí ele preparou uma aula e me deu. Toma aí, tá aí. Aí eu falei, não tá aqui, velho. Sabe por quê? Aqui só tá o resultado final do que você pensa. É o efeito. Eu consigo enxergar só o efeito. Eu quero saber a causa, o que foi que levou você a construir isso aqui. E eu só consigo chegar nessa informação, nesse resultado, se eu ver você dando uma aula. E aí ele não concordou muito, tal, a gente discutiu bastante até chegar num ponto que eu convenci ele a me dar uma aula de redação. E aí ele começou. Ele fez a primeira parte da aula de redação, foi a parte da proposta da redação, explicando o que era, tal, onde que achava cada elemento, o que é que era cada coisa, e ele foi explicando e eu fui anotando. Eu sei que em uns 10 minutos de aula eu anotei umas 13 ou 14 coisas que eu extraí da mente dele, de como ele pensava para poder chegar naquele resultado do aluno. E aí foi muito legal esse processo, porque a gente começou a perceber o seguinte, o aluno ele tem dificuldades, tem crenças na cabeça dele, que limitam ele de fazer uma redação nota 10. Então ele acredita, por exemplo, que ele precisa ter intimidade com o tema, que ele precisa ser criativo, e ele não precisa nada disso. No processo de pesquisar, a gente descobriu que o maior problema dele é não saber interpretar texto. Se ele soubesse interpretar texto, ele conseguiria captar, lá dentro da proposta da redação, o tema que ele precisa atacar, quais são os elementos que ele vai utilizar durante o desenvolvimento da redação. E aí tem outros textos de apoio que ele pode utilizar, ou seja, tudo que ele precisa para fazer a redação já está ali. Ele não precisa ser criativo, ele só precisa saber extrair as informações que estão lá dentro e desenvolver as ideias. Então, o aluno não sabe disso. E o professor, enquanto estava dando aula, ele também não sabia que isso estava lá dentro da cabeça dele.
Ele percebia o efeito e ele sabia como tratar, como dar o remédio. Mas ele não sabia qual era o comportamento que o aluno tinha que ter para evitar que aquilo acontecesse, explicar claramente isso para ele. E nesse processo de fazer o lançamento, a gente teve que extrair isso para explicar da maneira fácil, porque não adianta eu pegar um cara que tem uma série de limitações e de crenças de que ele não vai conseguir, de que ele precisa dar de A, B ou C, se eu não mostrar para ele de uma maneira clara que aquela crença que ele tem, na verdade, está equivocada. E como que eu mostro isso? Eu mostro, você não precisa disso. Por quê? Porque, na verdade, o seu problema é esse. E aí, quando eu mostro isso pro cara, porra, faz sentido, é verdade, é isso aí. E aí, olha que interessante. Um cara que não sabe nada de redação conseguiu extrair uma informação que estava dentro da cabeça de um professor de redação que já faz isso há 20 anos. E depois ele me confessou, ele falou, pô, massa, velho, esse processo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu nunca precisei, na verdade, porque eu sou professor do cursinho, né? Então, eu pego os melhores alunos de Salvador. A galera já vem com tudo isso pronto. Então, quando ele tava dando a aula, ele, você vai usar aqui, sei lá, no gerúndio. Eu falei, que porra é gerúndio, velho? Me explica esse negócio aí. Ele falou, não, sério que você não sabe? Eu não sei não, velho, me explica aí. Algumas coisas eu até sabia, né? As primeiras eu fui perguntando que eu realmente não sabia. Depois eu comecei a perceber que é aí que estava a mina do ouro. E eu comecei a perguntar de tudo. Comecei a provocar mesmo. Aí chegou a hora que ele falou assim, não, aí aqui é o assunto. Eu falei, o que é assunto? Ele falou, você tá de sacanagem, você não sabe o que é assunto. Eu falei, pô, eu tô exercitando com você para você começar a sacar isso. Pegar cada detalhezinho daquilo que você faz e trazer para sua consciência e explicar para o seu aluno por que aquilo tem que ser feito, por que aquilo é daquela forma. Quando você esmiuça nesse detalhe, você começa a passar. Aí é que está o segredo da clareza, né? Da simplicidade. Você parte aquilo em pedaços tão pequenos que fica impossível de você explicar aquilo de uma maneira complexa. Você vai montando os bloquinhos. Primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso. E aí o cara, pô, entendi. Nunca ninguém explicou para mim algo de uma maneira tão simples. Porque você decompôs aquilo no menor pedaço possível para passar para a pessoa. É o chamado dar mastigadinho, né? E isso só foi possível porque eu não sabia nada de redação. E me juntei a um professor de redação. Quem vai aí? Eu acho isso muito. Tá mudo, tá mudo, tá mudo, tá mudo. Tá mudo, desmuta seu microfone aí. Aperta M. Aqui. Eu acho fantástico. Nossos encontros são sempre muito ricos, né? E aí a gente vai terminar validando situações, necessidade de um, mas é a necessidade do outro. E a experiência de um é o complemento do outro, né? Isso que nós estamos falando aqui hoje, nosso tema parecia um tema aleatório, mas eu acho interessante que nós estamos inspirados, né? E isso, essa é uma necessidade do Peter, eu acho que é a necessidade de todo mundo, inclusive minha. Eu tenho uma experiência aqui fantástica, que aqui na empresa, na Mega, eu sou consultor tributário. E minha esposa é a CEO, né, da empresa. E aí, poxa, ela fica angustiada, ficava angustiada com muita coisa aqui dentro da empresa, e que ela não conseguia, tipo assim, acompanhar e tal, e era uma angústia danada. Aí um dia eu cheguei para ela e falei assim, quer passar isso para mim? Aí ela falou assim, beleza, só que você vai me dar carta branca, você vai confiar em mim, e vai desenvolver suas coisas lá. Mas para ela também é muito difícil isso, né? Como eu falei antes, todo mundo tem essa dificuldade. Quando eu conduzo, ela conduziu essa empresa quase 20 anos sozinha, praticamente, entendeu? E para você dizer assim, porra, não, eu vou delegar isso para alguém sem chegar junto ali, é muito difícil. Então, eu consigo entendê-la muitas vezes, né? E aí, enfim, resumindo a ópera, terminei lhe oferecendo a cuidar dessa parte de inovação e qualidade, que tinha uma pessoa, um cara muito bom, inclusive, eu gosto dele como profissional, ele é um cara dinâmico, inclusive, só que ele tem muitas dificuldades. Eu acho que eu vou até, Marcos, indicar esse curso de redação do seu professor para ele também, que o bicho é ruim de redação pra caralho. Ótimo, eu vou pensando em fazer essa redação também. Eu vou fazer também. Teve ele fez 2 faculdades, tal, mas é um cara assim, conhece a empresa toda de cabo a rabo.
mas ele tem muita dificuldade, enfim. Então, foi o insight que me deu nesse momento. Falei, pô, não é uma pessoa só, porque vamos ter dois ganhos. Vamos juntar várias pessoas, uma de cada setor, uma do marketing, uma de atendimento a cliente, uma de produção, na verdade são duas hoje, né, de produção, ele mesmo que é da inovação, e um dos caras que apoiam a supervisão do processo. Então, são 7 pessoas hoje que compõem, na verdade, essa equipe, comigo, né? Eu encabeço a equipe, e qual é a minha função hoje? Na verdade, eu não faço operacionalmente quase nada. Eu sou como a cabeça pensante do processo, que delego para eles, e não tem ninguém, nem eu, né, sou capaz de trazer a realidade, todas as coisas que eu proponho. Então, quando eles trazem alguma coisa, qual é a minha função, então? Muitas vezes eu proponho alguma coisa, eles vão lá, dentro da visão, a gente tem que ter uma visão tridimensional, né? Uma visão de 180 graus, 360 graus, quero dizer, da coisa toda. Porque a gente consegue pegar um ângulo de cada um para entender uma situação, e cada um consegue contribuir com a sua visão. E termina vendo um todo. E aí que é o grande lance. Quando a gente oferece alguma coisa, entra nessa parte. Porra, não. Isso aqui que eu ofereci, eu sou o cara que conhece a porra toda. Isso aqui não tem nem uma vírgula de ajuste. Lé do engano. Aí a desconstrução disso para uma construção ainda melhor. Porque você tem ali, ó, você passa por várias pessoas com as visões que elas têm. E um detalhe, aí entra a minha parte, que é meio de mentor desse processo, é extrair dessas pessoas. Eu sei que elas têm capacidade, mas tem que extrair delas aquilo. E a minha função, portanto, hoje é extrair delas isso. E o potencial existe, ou a identificação. Porra, aquela pessoa está ali, mas não tem potencial para estar. Esse aqui é um grande lance. Talvez essa seja um dos problemas que a gente tem mais aqui. Tem pessoas que estão ali que não deveriam estar. Aquilo não é a função, não é a pegada da pessoa. Ela não está dentro daquele processo, ou o processo não está dentro dela. A gente vai identificando isso também, né? Mas o grande lance que a gente consegue, na maioria das vezes, é exatamente o seguinte: a gente consegue pegar essa situação, cada um contribuindo com um pedaço e a coisa acontecer. E a crítica, que a gente está aprendendo isso também, a criticar, e quando eu falo para ele assim, olha, a crítica tem que acontecer, se não tiver crítica, uma coisa está errada. E todo mundo, como pensa em crítica, é algo assim negativo. Porra, a pessoa está me criticando. Porra, ótimo que alguém está te criticando, porque você não é perfeito. E a gente vai desconstruindo isso na gente também. Então, porra, uma crítica, porra, quando você acha que você, porra, não fiz um negócio perfeito, vem um cara aqui e me criticou. Não sabe fazer. Tem críticas que são vazias, é aquela coisa. Tem alguém que não tem a capacidade de fazer e vai gerar uma crítica sobre você. Isso aí é completamente inócuo a você. Tem que desprezar completamente isso. Agora, quando é o contrário, quando existe uma crítica, a gente chama de crítica construtiva, que para mim não existe negócio, eu vou fazer uma crítica construtiva para você. Não, porra, largue lá o doce. Diga o que, é que você está sentindo, fale. Ela tem que ser construtiva para mim. Quem vai avaliar sou eu. Se for interessante para mim, eu vou abraçar aquilo com unhas e dentes, o que para mim isso era muito difícil. E você, porra, fiz um negócio assim, porra, quem é você para criticar? Quem é você na fila do ferro, né? Para querer vir para cá e tal. Então você veja que, na verdade, todo esse trabalho em equipe hoje, para mim, tem sido assim, uma experiência fantástica, porque eu sempre fui muito individualista no meu processo, né? De eu vou fazer aqui, ninguém sabe fazer igual, e realmente para fazer as coisas que eu fiz, da forma que eu fiz, não é fácil. Não é simples, não seria qualquer pessoa que faria. Isso eu tenho consciência, foi o que o Marcos falou, cada um de vida é um indivíduo. Mas existe um processo que a gente tem que tomar consciência de que você pode ser ajudado. Alguém pode te ajudar, alguém pode dar um pitaco na sua coisa. E pense no negócio que, para mim,
é complicado, quando eu estou fazendo uma porra aqui, minha cabeça está girando e vem alguém, dá um pitaco, tira da minha campo de visão todos os elementos que eu preciso para construir alguma coisa. Aí eu fico puto da vida, que é uma coisa que eu tenho que trabalhar também. De repente a pessoa queria só ajudar, de repente a pessoa queria dar uma ideia e a coisa acontecer. Então eu acho que a gente precisa talvez é experienciar essa coisa de reconhecer que nós precisamos de ajuda sim, que tem outras pessoas que têm capacidade de fazer, identificar esses pontos nelas, como o Marcos falou aqui do exemplo de Paula. Paula trabalhou comigo antes de trabalhar com o Marcos, e a gente teve um pau colado, porque isso é uma pessoa que eu dei tanta porrada na vida como foi Paula, em relação ao trabalho que eu achava que ela era uma pessoa negativa em relação às coisas. Eu não conseguia enxergar alguns aspectos. Mas quando ela foi trabalhar com o Marcos, por exemplo, eu falei, olha, pensa numa pessoa que tem uma percepção da zorra, é ela. Mas ela só dá para trabalhar sozinha. Tanto que eu já trabalho sozinha na casa dela e não é por causa do coronavírus, não. E aí, ou seja, mas ela tem esse senso crítico aguçadíssimo, ela detesta errar, certo? Não gosta de errar. Eu acho que todos nós temos isso também na gente, mas uma pessoa consegue pegar uma agulha no palheiro, consegue construir coisas assim interessantes, consegue operacionalizar, ela é uma excelente operacional, sacou? E aí, esse é um diferencial. Muito obrigado. Hein? Esse café da manhã aqui maravilhoso que minha esposa traz para mim é fundamental, vou dar uma despertada. Obrigado. Você corta isso depois? Então, enfim, eu acho que essa coisa assim da gente trabalhar, essa coisa de tirar da gente a individualidade, porque nós somos um indivíduo, isso é verdade, mas indo um pouco mais para o lado espiritual da coisa, o ego, ele é o processo de individualização, mas o egoísmo é a doença do ego. O ego é o que nos faz diferentes e únicos, mas o egoísmo, o egocentrismo, é a doença do ego. E isso a gente tem que combater o tempo todo. E já que a gente quer unidade, como Cristo falou, muitas vezes os discípulos não conseguiam entender, o Pai somos um. Alguns entenderam que ele era o próprio Pai. Na verdade, eles eram um em unidade. Unidade é diferente de união. A gente pode estar unido, mas ser separados. Unidade é ser um em consistência. A diferença da batata no saco para a batata em purê. Batata no saco, você abre o saco, as batatas estavam juntinhas ali, né, grudadinhas ali. Mas quando você abre o saco assim por baixo, cada um corre para um lado. Então eles estavam unidos, mas não era unidade. Mas quando você pega essas batatas, 2, 3 batatas, faz um processo nelas para chegar a um purê, o purê sim é unidade. Eles são um em unidade. A essência existe, mas agora eles são uma coisa só. Não dá para distinguir quem é quem ali, porque é uma coisa só. Isso para a gente é uma das coisas mais difíceis que tem, e que para Cristo foi natural, porque ele não queria ser ele mesmo sobre todas as coisas. Como ele fazia, tudo eu faço para a glória do Pai. A gente está trazendo um pouco isso aqui como uma analogia, mas para entender que nós somos indivíduos e para chegar à unidade a gente precisa se triturar e se juntar para ser uma coisa só. Esse é um processo muito difícil, dado o nosso próprio ego e às vezes o nosso egocentrismo, que é essa doença que o ego traz, muitas vezes, né? Então, quando a gente joga fora o egocentrismo, apesar do ego prevalecer, que é a unidade, a gente consegue se juntar e fazer uma coisa mais homogênea possível. Isso é um desafio, cara. Isso não é fácil, não. Eu digo de experiência própria. É isso aí, cara. Maravilha, velho. Porra, já deu pra aprender uma porrada de coisa aqui nesses minutos aí. Inclusive, eu lembrei de uma coisa que eu ouvi até o Anthony Robbins falando, né? Vocês estão falando aí da construção de equipe e tal. E aí eu lembrei aqui uma das entrevistas dele que ele falava que na equipe dele tinham pessoas de diversos setores, assim, digamos.
de diversos tipos de comportamento, e ele disse que todas eram importantes para a equipe dele. Aí ele falou que tem a propagandista, ele tem a pessoa que é de liderança, ele tem a pessoa que é operacional. Aí até aí tudo bem, eu fui entendendo e tal. Aí chegou um ponto que ele falou, eu tenho uma pessoa que é pessimista, que essa pessoa é de fundamental importância na equipe, e eu tenho também o preguiçoso, que sempre que eu quero descobrir como eu consigo fazer algo mais rápido, eu pergunto para ele. E o preguiçoso sempre vai saber como é que resolve mais rapidamente aquele negócio que ele não quer fazer aquilo. Aí eu achei massa, eu falei, olha a visão do cara, aí ele tem esse mix aí de pessoas que, aí ele explicou, né, que se não fosse esse conjunto, ele não seria o Anthony Robbins que todo mundo conhece. Olha que louco, velho. Massa, velho. Eu lembrei de uma história que eu tava. Duas coisas, acho que foi duas histórias. Uma foi, não sei se eu tô certo, mas eu acho que foi no livro Pai Rico, Pai Pobre, que ele conta que ele trabalhava numa empresa, tinha um dono da empresa, tinha ele, e tinha dois outros funcionários que participavam das reuniões. E esses dois funcionários, eles eram extremamente pessimistas. E ele era um cara extremamente otimista, trazia as ideias, não, vai dar certo, vai funcionar e tal, vamos fazer, vamos acontecer. E os caras sempre na contramão, não, isso aí vai dar errado, porque não sei o que, tal, tal, tal. E aí eu lembro de uma vez que ele falou que estava conversando com o dono da empresa, falou assim, por que você não manda esses caras embora, velho? Ele falou, você tá maluco, rapaz? Vocês são o equilíbrio da empresa. Você traz as ideias com o lado otimista, ou a outra ponta traz o lado negativo dessa ideia, e eu avalizo aqui, faço o balanceamento da coisa e tomo a decisão mais acertada possível. Se eu tiro você, eu tiro eles, acabou, bagunçou o negócio todo aqui. Tem que ter esses dois lados. E uma outra parte foi um filme que eu assisti chama Margin Call, que trata exatamente da crise de 2008. O cara lá da bolsa, trabalhando na bolsa, descobriu que ia acontecer o crash, né? Inclusive, o cara super inteligente, acho que era PhD em física, alguma coisa assim. Só que a bolsa pagava muito melhor do que lecionar física. Então ele foi trabalhar na bolsa. E aí desenvolveu uns algoritmos lá, um negócio muito doido, e ele chegou à conclusão, velho, o negócio vai ruir, vai cair feio. E o negócio foi tão sério que ele foi levado ao presidente da empresa, numa reunião, acho que era já de madrugada, meia-noite. O cara chegou de helicóptero, o CEO lá da empresa. E aí chegou na sala de reunião, aquele mar de gente, aquela mesa enorme, o cara sentou. E aí, bom, o que é que tá acontecendo? E aí, ninguém se entendia, tentando explicar pro cara o que é que tava acontecendo. Tá, peraí, quem foi que descobriu esse negócio aí? Ah, foi esse cara aqui, que era o cara, o operacional. O operacional da empresa era PhD em física, pensa um negócio desse. Aí falou, e aí ele foi lá e falou assim: ô, fulano, tudo bem e tal? Pois é, eu sou fulano de tal, tal. Me explique o que está acontecendo. Agora sim, explique como se fosse para uma criança. Não foi a minha inteligência que me trouxe até aqui. Velho, quando eu vi aquele cara falar aquilo, eu falei assim, como assim, velho? Não foi a inteligência que trouxe você até aqui? Como que esse cara consegue ser presidente de uma empresa? E assim, não é qualquer empresa, é uma empresa de finanças, né? Uma das empresas mais poderosas do planeta. Como é que o cara consegue alcançar uma posição dessa e o cara não é inteligente? Não é possível. O cara tava de sacanagem, tava de ironia. E aí o cara foi lá, explicou da forma mais simples possível, e isso ficou na minha cabeça durante muito tempo. Eu não consegui fazer o link. Até que um dia caiu a ficha. E eu percebi que quem está nos mais altos escalões, né, que é diretor, CEO, gerente, essas pessoas têm que ter uma habilidade muito peculiar, muito particular. Elas não precisam ser as cabeças pensantes do sentido de ele que tem que ser o gênio, ele que tem que ter as ideias mais mirabolantes. Ele só precisa saber fazer uma coisa: olhar para a pessoa e dizer, essa pessoa sabe fazer isso, então ela tem que ficar aqui. Ou seja, o trabalho desse cara é o de montar um quebra-cabeça. Então ele vai pegar as peças que ele tem e vai ver que peça encaixa onde. Então essa habilidade foi que fez ele chegar até lá. Não a inteligência do ponto de vista lógico-matemática, né? Que era a inteligência que os operacionais tinham que ter. O cara era PhD em física para poder operar a bolsa de valores. E o cara
que era chefe, mandava na porra toda, não sabe, não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Então, essa é a maior prova de que você não precisa conhecer tudo daquilo que você faz. Inclusive, é até melhor que você não conheça, porque quando você conhece, você vai tentar exatamente fazer isso, meter o bedelho, não, isso aqui tá errado, faz dessa forma, tal. Só que isso tá errado com base na visão que você tem. E você tem a visão do todo? Muito provavelmente não. Então você vai cometer erros. Você tá ali para contribuir, para criar algo maior. Que é o que a gente faz aqui, por exemplo. Eu tenho uma visão, eu tenho um ponto de vista, você, Pita, tem outro, o professor José Dilson tem outra visão. Então, cada um com a sua visão vai trazendo para a gente uma visão que é mais ampla do que aquela que a gente tinha. Que, inclusive, não é a visão do todo ainda. É só uma visão um pouco mais ampliada. À medida que a gente vai se relacionando, conhecendo outras pessoas, a gente vai ter a oportunidade de expandir um pouquinho mais esse ponto de vista. Então, quando você começa a observar desse lado, né? Tipo, eu tenho um pedaço da informação. E eu sei, a gente tem hoje, sei lá, 8 bilhões de pessoas no planeta. E tem mais 8 bilhões de pedaços espalhados por aí. Então, às vezes, você vai conversar com uma pessoa e você não dá o devido crédito. Ah, fulano não entende nada sei lá, de finanças. Vou perguntar ele de finanças. E o cara fala uma coisa para você que não tem nada a ver com finanças, mas aquilo ali encaixa com o conceito que você tinha, que vira uma chave que, porra, você fica assim, caralho, como é que esse cara sabia isso? Né? Então, é aquela coisa, é não desprezar nada nem ninguém. Hoje eu procuro estar cada vez mais atento a esses insights, porque a informação ela pode vir de qualquer lugar, literalmente qualquer lugar. Outro dia, eu não lembro isso, eu estava conversando com um amigo meu e falando sobre as lições que a gente aprende da vida, né? E eu estava observando, eu não lembro por que foi que aconteceu. Eu sei que caiu uma bucha no chão, eu estava lavando os pratos, a bucha caiu no chão, e aquilo ali me trouxe uma lição muito grande de vida, que eu não sei dizer, compartilhar com vocês, mas eu lembro que eu fiquei impactado com aquilo naquele dia. E mais recentemente aconteceu comigo aqui no escritório. Eu decidi pegar meus defeitos e trabalhar cada um deles, porque eu percebi que quanto mais você tiver a coragem de olhar para você como você verdadeiramente é, mais fácil torna você mudar. Porque a gente tende a não querer observar os nossos defeitos e ficar só com as qualidades. Então você fica cego. Quando você começa a ignorar as qualidades que você tem, não ignorar, tipo, mas levar em consideração, mas não dar tanto crédito assim a elas. E você começa a focar sua atenção nos defeitos que você tem, assim, eu tenho esse defeito. Aí você pode fazer alguma coisa com relação a isso. Enquanto você não quer ver, eu sou perfeito, tal, engraçado que é interessante isso, porque a gente fala assim, não, todo mundo erra. Né? Quando a gente erra, todo mundo erra. Quando é o outro que erra, tem que ser perfeito. Então, eu fico pensando assim, poxa, a gente não é coerente, a gente não é congruente, né? Então, quando eu cometo um erro e as pessoas percebem, não, poxa, todo mundo erra, eu tenho o direito de errar também. Mas quando o outro que erra, eu não lembro disso. Eu simplesmente vou lá e desço uma madeira no cara. Então, é uma questão, para mim, no final das contas, da gente se conhecer melhor. E como que a gente se conhece melhor? Se observando de maneira honesta. Quem eu verdadeiramente sou? Quais são os meus defeitos e as minhas qualidades? A partir desse ponto, eu sei quem eu sou e a partir daí eu consigo trabalhar para chegar onde eu quero chegar. E quando eu vou lá e pego aquele defeito, coloco minha consciência nele e começo a trabalhar, eu começo a perceber que tem um poder muito grande ali em resolver aquele defeito meu. Por exemplo, a questão alimentar, né? Durante muito tempo eu tive muito problema com relação a isso. Sempre gostei muito de açúcar, sempre fui uma formiguinha, né? E de repente eu comecei a perceber que, poxa, eu preciso mudar isso. Estava ficando muito gordo, não estava me sentindo bem, né? Me sentindo desconfortável com o meu corpo. E eu falei, poxa, eu preciso resolver isso. E aí a gente sempre vai pelo caminho mais fácil. Vamos tentar fazer uma dieta, né? Ver se tem algum remédio milagroso e tal. E aí chegou um ponto que eu falei assim, poxa, o ponto é o seguinte, quem eu sou nessa questão alimentar? Poxa, eu gosto de comer isso, 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 isso. Ok. Agora, isso tá me fazendo bem? Poxa, não tá me fazendo bem, certo. Agora, eu estou disposto a pagar o preço de não me alimentar de determinada forma, ou de me alimentar de uma forma mais saudável? E automaticamente a resposta que veio foi não.
Aí, beleza. Nesse ponto, eu sabia que eu não estava disposto a investir meu tempo e minha energia em me alimentar de uma forma melhor. Só que foi interessante isso, porque o simples fato de eu saber que isso existia, que eu não tinha essa predisposição, me fez enxergar de uma outra maneira. Que foi o seguinte, então por que eu não estou disposto? Só para eu saber, só para eu estar ciente. E aí eu fui começando a puxar o fio. E eu fui começando a perceber que eu estava preso no prazer do alimento. E que o prazer do alimento era até legal naquele primeiro momento, mas que não ia, que tinha outros benefícios que eu conseguiria atingir se eu me alimentasse de uma maneira diferente. Eu teria muito mais energia, eu teria muito mais disposição, eu teria um corpo que me agradasse mais. Então eu comecei, e mais saúde, né? Então eu comecei a ver que tinham muitos benefícios associados a uma alimentação mais saudável, que seriam superiores ao prazer de comer um alimento ali saboroso, né, naquele momento específico, mas que depois ia prejudicar a minha saúde. E depois eu acabei percebendo, inclusive, que eu não preciso abrir mão desse prazer da alimentação, que eu consigo me alimentar de forma saudável e de forma saborosa ainda assim, só que sem a parte ruim de prejudicar o meu sistema, o meu sistema físico. E aí, velho, foi massa isso, porque a partir de uma percepção de algo que eu não estava disposto a fazer, ou seja, de um defeito, de lançar luz sobre aquilo, e a partir daí saber onde eu estava e onde eu queria chegar, e por que eu queria chegar lá, isso me deu muito mais clareza e muito mais disposição para fazer isso acontecer. Então, hoje, poxa, eu adoro a maneira como eu me alimento e o efeito que isso tem no meu corpo físico. Isso surgiu de um momento em que eu quis olhar para mim como eu verdadeiramente era, sem nenhum tipo de disfarce, e agir a partir daí. Beleza, eu estou aqui, só que eu não quero ficar aqui, eu quero chegar cá. O que é que eu preciso fazer? E aí traçar um plano e executar. E quando você se vê nesse processo de que o que você está conseguindo conquistar e o que você está deixando para trás, pô, você não quer mais olhar para trás, você só quer olhar para frente. Poxa, eu perdi tempo, quanto tempo eu perdi na minha vida fazendo isso, me alimentando dessa forma, pensando desse jeito, agindo dessa forma. E você começa a ver quão melhor é agir daquela outra forma e você não quer mais voltar atrás. Me empolgo falando às vezes. Eu tava lembrando aqui de um texto, né? De um versículo, se eu não me engano, é em Provérbios, onde você falou da questão de você se analisar, de você se observar, que algumas pessoas tratam de uma maneira diferente o ato de você se imaginar, que diz, né? Assim como pensa o homem em seu coração, assim ele é. Aí muitas pessoas tomam essa passagem aí como algo que, tipo, naquela onda de você se imaginar no futuro e assim é você. De fato, pode até ser que seja. Porém, eu quando eu li isso, eu peguei mais por um lado crítico da coisa, né? Tipo assim, se você pegar e separar 15 minutos, 20 minutos, sei lá, e você não fazer absolutamente nada, ficar ali paradinho, só escutando e observando o que passa em sua cabeça, sem interferir em nada. Porque quando você para assim, você vê que os pensamentos começam a vir sozinho. Você não está mais no comando ali e começa a vir um monte aí, vem um monte de parada aleatória, um monte de loucura e tal. Se você para analisar aquilo ali em silêncio, ali você consegue ver realmente quem você é, porque aqueles pensamentos ali que estão povoando sua cabeça o tempo todo é o que você faz de forma inconsciente. Você fica ali no piloto automático, você acaba não enxergando aquilo, mas quando você para e dá esse tempo aí, você percebe e aí você começa a pontuar as coisas, falar, ah, rapaz, então por que isso? Não, mas sim, por que você se comporta dessa forma? E por que você tá observando isso por esse lado? E eu relembrei isso até de um livro que eu tô lendo, um livro que você me indicou, o Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. Que aí, sobre técnicas de negociação, ele fala exatamente que para você conseguir um resultado positivo numa negociação com outra pessoa, você tem que saber negociar com você mesmo primeiro. E aí ele diz que uma das técnicas que ele utiliza para saber quem ele é e poder negociar de forma
efetiva com ele mesmo, ele faz isso, ele para uns 15 minutos todos os dias e começa a observar tudo o que se passa na cabeça dele. E aí ele começa a dar nome às coisas. Aí ele identificou de onde vem o medo dele, identificou de onde vem, sei lá, o sentimento de humilhação, de raiva, identificou o que trazia felicidade. Ele conseguiu identificar todos os pontos assim, só nessa parada aí, velho, de se observar. Excelente. E antes que eu me esqueça, Marcos, qual é o nome do filme que você citou aí? É Margin Call. Eu vou mandar ele aqui no chat filme. para você. Ah, Pronto, mandei ele aí para você já. Tá no chat, é só copiar. Acho que travou a imagem dele. Ixi. Peter, tá aí? Tá mudo o seu microfone. Tô aqui. Voltou, cara. Eu vi, você tava parado aqui. Eu falei, tá brincando de estátua. Tá me ouvindo? Tá mudo o seu microfone, Zé. Tá mudo ainda. Eu acho que parece que deu algum problema no seu microfone aí. Desmuta ele aí. Isso tá desmutado, só que eu não tô te ouvindo. Tá, não tô ouvindo, não. Não tá no mute seu microfone. Agora mutou de novo. Tá com o chat aberto, será? Não sei. Tá mudo agora o microfone. Desmuta ele, aperta M. Zé, eu acho que caiu de novo. O sinal lá parece que tá ruim. Ô Zé, desmuta aí, deixa assim. Vá, fale. aí, acho que tá ruim a internet. Tô te ouvindo agora, Tá bom pode aí? falar. Agora sim. Ficou vermelhinho aqui a internet e aí travou para mim. Tá ruim a conexão. Ele me deu aqui a informação. Agora tô te ouvindo, pode falar. Tá me ouvindo bem agora? Pronto. Sim. Show de bola. Sim, aí você ia colocar o filme, né? Aí no chat, você colocou já, Já né? coloquei, tá aí pra você. Pronto, maravilha, acho que é interessante. Rapaz, essa coisa da gente olhar para dentro da gente mesmo é muito interessante. A partir do momento que eu hoje, né, eu tenho trabalhado isso em mim. Eu acho que eu tinha um condicionamento que era tipo, porra, tudo que eu faço é bem feito, tudo que eu faço é perfeito. Isso é uma herança que eu acho que é de minha mãe. Minha mãe, ela é perfeccionista, assim, nas coisas dela, sabe? E hoje, convivendo aqui com ela, a gente tem encontrado isso. Isso termina criando até um certo conflito. E aí, assim, porra, esse conflito todo. Aí entra uma série de coisas que a gente talvez não lembre agora, que é a parte dos desbloqueios, né? Que eu estou trabalhando isso hoje, depois com esse contato com o Marçal. Mas o mais interessante é você começar a tirar de dentro de você coisas como essa. Inclusive de, porra, não é você ser o melhor, você é o pior. Aí, em alguns momentos, o Marçal fala isso, pô, alguém chega para você e critica, você diz, olha, eu sou pior do que isso. É quando você não cria expectativa nas pessoas. Diz assim, não, porra, você tem que ser o melhor. As pessoas que não, fulano é um santo, é bom, é maravilhoso. Não, eu sou pior do que isso, cara. Você não sabe nem o que a pessoa que eu sou. Mas com certeza eu sou muito pior daquilo que você pensa que eu sou. E isso é libertador. Porque às vezes você quer manter uma máscara de coisa boa, de bom, ou disso, ou de aquilo. Não, porra, você tem que ser você. E para você ser você, isso é muito difícil. Porque você carrega toda uma carga genética, carrega uma carga de bloqueios que aconteceram até os seus 7 anos de processo de absorção, você está vindo trazendo, enfim, uma série de outras cargas, né, que às vezes são perceptíveis, às vezes não são, são conscientes, muito poucas, mas às vezes estão no subconsciente, você não sabe que porque você não consegue se enxergar. Essa coisa de você se enxergar é uma das coisas, para mim, mais difíceis que existe, mas hoje é uma coisa que eu tenho mais me trabalhado hoje,
é exatamente me enxergar de fora, né, para dentro, né? Por que de fora? Porque quem está de fora consegue te enxergar mais. Aí você vai trazer aquele cara para fora e se enxergar. Não aquele cara que você acha que você é, mas quem você é realmente. E isso normalmente vai criar transtornos, decepções de alguns, N coisas podem acontecer. Mas você não está nem aí para isso. E isso, para você que é libertador, porque às vezes você tem que manter uma coisa que na verdade você não é. Alguém disse que você era. Quantas pessoas jogam você, pô, você é uma alma boa, você é isso, você é que, pô, você é inteligente, você não sei o que, você. Aí você criou aquela coisa que a gente falou, eu expliquei mais cedo, do ego, que nos colocam como indivíduos, e do egocentrismo, que é uma doença desse ego. Nós somos indivíduos, sim, mas não somos o centro da atenção. A gente tem que começar a tirar esse centro da atenção da gente e valorizar melhor as outras pessoas ao nosso redor. Aí é que entra todo esse processo. Isso é um processo de purificação. Isso não é de uma hora para outra. Isso você tem o start, como eu tenho tido nesses últimos tempos, e que isso não pode te incomodar, pelo contrário. As pessoas te veem como você é a melhor coisa do mundo, porque você não tem que ficar sendo quem você não é o tempo todo e sendo infeliz porque você não é quem você é, né? Então, esse processo de libertação ele é muito forte, ele é trabalhoso, eu sei que tem muita coisa ainda para tirar de mim, mas uma das coisas que eu acho, até que está para ficar dentro do tema que a gente está tratando aqui, é exatamente reconhecer que você não é melhor do que ninguém, certo? Então, você pode sim delegar, você pode sim reconhecer, você pode sim aproveitar o melhor que as pessoas têm dentro daquilo que você quer desenvolver com elas. E quando a gente vai quebrando isso dentro da gente, a gente vai aprendendo a confiar mais no outro, claro que tudo isso tem um bom contexto, né? Mas confiar no outro no sentido de, porra, não, fulano. Ou então você vai chegar à conclusão de que ele não é a pessoa para fazer aquilo. Se você chegar à conclusão de que aquela pessoa não é, né, a pessoa para fazer aquilo, beleza. Mas você tem que ter um cuidado porque ela pode estar trazendo para você algo que você não consegue enxergar e o seu ego, na figura do egocentrismo, na parte doente do ego, não diz, porra, mas fulano não sabe porra nenhuma. Fulano isso, fulano aquilo. Ou, na verdade, é você que não está sabendo enxergar o ouro, né? Ele está te entregando. E aí essa entrega, ou as entregas que vêm para você trabalhar isso, você tem que trabalhar primeiro você mesmo. Você vê que tudo, na verdade, começa e termina em você. Mas quando você inverte o jogo, e você acha que é o centro das atenções, que só você sabe fazer, só você pode fazer, só você é o mais bonito, só você é o mais gostoso, só você é o mais inteligente, só você, isso é o pior dos mundos, porque você começa a colocar o outro sempre em segundo plano na sua vida. Mas se você fizer isso contrário, para poder chegar no equilíbrio, e no final, somos iguais. No final, somos todos iguais. Temos talentos, e que não são nossos. É uma herança divina. Quando você pega a Bíblia lá, e você analisa os tempos antigos, da época das escrituras hebraicas, você vai ver que a tribo foi dividida em 12. Eram 12 tribos. Número 12 na Bíblia, que é a parte de numerologia da Bíblia, ele tem efeitos interessantes, que é inteireza, que é coisa completa. Então, 12 representa isso. Então, foram as 12 tribos, foram 12 apóstolos, foram 12 anciãos do passado, 12 anciãos do futuro, que vão fechar os 24, enfim. Aí tem uma parte bíblica que eu gosto pra caramba, terminei citando como exemplo. Mas quando ele fala das 12 tribos, por exemplo, cada tribo tinha uma particularidade interessante. Um tinha um dom, aquele tribo era um conjunto de pessoas que faria aquela tarefa. Então, cada uma das tribos tinha uma função
e que, no processo, fechava tudo do povo de Deus. E tinha uma tribo especial, que não tinha, inclusive, atividade operacional, vamos dizer assim. Eles representavam todo o povo diante de Deus, que era a classe sacerdotal. E mesmo assim, dentro daquela classe, tinha uma cara, que era o sumo sacerdote, que era o único que poderia entrar em um lugar especial chamado de Santíssimo, que era exatamente onde a presença de Deus estava constante ali. E mesmo assim, aquele cara era designado, mas ele não era melhor do que ninguém. Tanto que ele entrava com uma corda amarrada no tornozelo. Porque não foram poucas as vezes que esse sumo sacerdote entrou e pela personalidade dele, e por ele ser mais do que Deus propriamente dito, ele não voltava vivo. Bom, o que é que eu tiro disso, dessa lição? É que nós podemos estar representando uma nação inteira, um mundo inteiro, mas ainda assim, nós não somos melhores do que ninguém. Somos todos iguais diante do grande poder de Deus. E essa consciência de que somos todos iguais tem que nos fazer refletir de que nós não somos melhores do que ninguém. A gente precisa ser nós mesmos e respeitar o outro, ouvir o outro, enxergar o outro. E isso, meu irmão, é um processo muito difícil. Porque você vai ter que lutar contra você mesmo e tudo que o seu subconsciente guardou até, no meu caso, os últimos 53 anos. Os últimos 32 anos, os últimos não sei quantos anos que tá tem. Saca? E eu digo para vocês que essa relação que a gente está tendo aqui tem sido muito bom nesse sentido. De a gente conseguir trazer verdades aqui, a gente tira a máscara e a gente é a gente. Aqui nesse momento que a gente se reúne aqui, como semeadores, não cabe nenhuma máscara. Só cabe realidades. Eu acho legal por isso. Isso começou com você, Pedro, que você trouxe exatamente a sua deficiência. Então, quando você é capaz de colocar a sua deficiência diante de outras pessoas, esse é o início de um processo maravilhoso. Obrigado, viu? Falar igual a Massal agora. Eu sou pior do que você imagina, né? Eu sei disso, ainda bem. Massa aí que você trouxe, Zé. E eu tava sacando o seguinte, eu tive um site aqui sobre o que a gente faz, né? A questão de trabalhar, de ensinar, de ser professor. De quando a gente coloca o foco na gente, ó como eu sou bom, ó como eu sei um bocado de coisa, ó como eu conheço mais do que você. Engraçado que a percepção que o aluno tem é que, pô, não, o cara é muito bom, mas... Tarará, 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 tarará. Quando você coloca o foco no aluno, não, cara, você é capaz, vou mostrar para você, você vai ver, tal, olha aí, ó, vai lá, faça, tal, pô, tá vendo, depois você conseguiu, parabéns, tal. Então, é completamente diferente. Aí você, pô, esse professor é fantástico, o cara é muito bom, não sei o quê, começa a indicar você e tal. Então, quando você tira o foco de você e coloca o foco no outro, você começa naturalmente a se destacar. Porque você está tirando, né, do foco de você, está usando de generosidade. Você está procurando estudar, aprender e tal, para entregar isso para outra pessoa. E aí, naturalmente, a pessoa sente a capacidade, a necessidade de retribuir isso. E como é que ela faz isso? Ela faz isso elogiando você, ela faz isso indicando o seu produto, né? Então é um ciclo. Então, quando você tira o foco de você e coloca no outro, você faz com que as pessoas façam a mesma coisa. Que negócio incrível. Né? Ela tira o foco de que, não, eu aprendi porque eu sou aluno muito bom, pô, sou fantástico, tá? Não, o professor me ajudou bastante ali nesse processo e tal. Por mais que você mesmo não enxergue isso, né? Então, hoje eu tenho muito essa visão de que é aquela história de que, cara, o caminho é esse, eu posso te mostrar o caminho, mas é você que decide se você vai caminhar por ele. Eu tô aqui, tô caminhando no caminho. Se você quiser vir junto comigo, vamos nessa. E eu tô aprendendo também. Então, eu tô cada dia que vai passando, eu vou ficando mais convencido de que é esse o caminho, pelo menos para mim, né, de ensino, que é mostrar pro cara que, velho, eu tô a mesma dificuldade que você, ter um pouquinho mais de informação, porque eu comecei mais cedo, né, mas eu quero ajudar você a chegar nesse mesmo nível, para daqui a gente ir junto, desbravando o que tem de conhecimento para a gente adquirir. Então, eu acho que dá a visão real para o cara, daquilo que verdadeiramente é. Não deixar ele achar de que não, vou fazer um curso aqui, está resolvida a minha vida, está tudo certo,
Não, isso é só o começo, cara. Eu tô aqui já há 20 anos fazendo isso e ainda tem meus perrengues, minhas dificuldades, e você também vai encontrar, né? Eu acho que isso cada dia mais tem me incomodado, tá? Não que a gente faça às vezes de propósito, porque realmente quando você tá falando, fazendo aula, tal, tem um ponto ali que você precisa trabalhar, você não vai colocar isso dentro de uma aula, vai ficar com 3 horas a aula, né? Então você tem que trazer o resultado. Mas a gente precisa mostrar para os alunos que isso acontece, né? Para o cara não ficar, às vezes, achando até que ele é burro, que ele não tem capacidade, que aquele assunto é difícil, né? Na verdade, a dificuldade é inerente ao processo, tanto para ele quanto para mim. Só que se ele não sabe isso, na cabeça dele, o professor já sabe tudo e ele é o burro que precisa pesquisar, que precisa passar horas para poder chegar numa conclusão, a gente aleja o cara, né? Então, eu tô cada dia mais pensando como é que eu vou fazer isso acontecer, como é que eu vou dar essa visão para os meus alunos. Eu também estou nessa mesma pegada hoje. Hoje, para mim, é um foco. Todo dia quando eu acordo aqui, eu fico pensando nisso. Como é que eu posso fazer? E o que é que eu estou fazendo hoje? Hoje eu estou pesquisando outros professores que conseguem passar conteúdo de uma forma básica, né? Então, não só aquilo porradão, né? Porra, passa aqui uma aula do caralho pra galera. É o cara simples, né? Então, estou vendo um cara que ele dá curso é um site aqui de treinamento para concurso, né? Aulas para concurso. E aí tem um cara que fala sobre a área tributária e tal, e ele é o mais simples possível. Ele vai fazendo ali a coisa simples e tal, pá. Olha isso aqui e tal, fazendo ali um beabá com a galera, pá, isso aqui, esse ponto aqui, a legislação tem isso, mas para você fazer aqui você vai. Então, assim, isso é interessante. Porra, não, você é professor há 30 anos, porra, e você está aprendendo com outro cara? Tô. E não é a matéria por em simples, que a matéria talvez a gente até saiba. E por que não sim também aprender a matéria? Mas eu estou mais de olho no modus operandi do negócio, né? Como é que ele faz isso? Como é que ele consegue levar essa informação para a galera, de modo que as pessoas conseguem pegar isso. E aí todo dia eu vejo um pouquinho do vídeo dele, tal, vejo como é que ele faz, como é que ele desenvolve, como é que ele apresenta o modo, se ele tem empatia com o aluno dele e ele demonstra essa empatia com o aluno dele. E isso é muito legal, porque aí você vai começando a dizer, porra, beleza, eu preciso trabalhar isso mais em mim, e para trabalhar mais em mim eu tenho que ser mais simples do que eu sou. Como é que eu consigo ser mais simples? Já que tenho dificuldade nesse sentido, vou ver como é que alguém que está fazendo isso, aprender com alguém. E isso, às vezes, para a gente é difícil. Para mim, por exemplo, é difícil. Eu me pôr nessa escola de ninguém da minha área, porque eu sempre, o cara não consegue chegar no nível que eu tenho. Eu tinha muito esse negócio comigo. Graças a Deus eu estou quebrando isso. E sim, posso aprender com qualquer pessoa, com criança, etc. Não que eu tivesse essa coisa de, porra, não, você não consegue aprender com uma criança? Consigo. Já falei que algumas vezes eu aprendi muito com o Marcos, quando ele era um garoto, com 5, 6 anos, ele já comecei a aprender com ele. Minha dificuldade não é aprender com outras pessoas. Minha dificuldade é assim, porra, você é o pica das galáxias no que você faz, como é que você vai aprender com um cara que talvez não tenha o nível que você tenha? Aí é que entra agora o processo dentro daquilo que eu quero, que é levar para os meus alunos o meu conhecimento, que é gigante, mas não vai adiantar nada se eu não conseguir descer ao nível da criança. Se eu não conseguir descer naquele ponto que, porra, estou com dificuldade, eu vou buscar ajuda. Vou buscar onde alguém consiga fazer isso. E vou aprender sim. E esse processo de maturidade, né? A gente chega, aí todos são iguais. E aí você termina trabalhando não só o seu aspecto profissional, digamos assim, que é o que a gente está falando muito aqui, que a gente quer entregar, mas muito mais também no nível pessoal. Tudo está relacionado, não tem jeito. Não tem que se separar profissional do pessoal. Às vezes eu digo, não, vamos separar o pessoal. Não tem, isso aí é uma coisa. Claro que você tem assim, pô, eu tenho uma posição dentro da empresa, eu tenho que agir em conformidade. Aí o cara é meu amigo, mas o cara não produz. Chegou um momento que vou ter que cortar quem? Meu amigo. Porra, você vai cortar o vou cortar na minha carne.
mas eu tenho que fazer, porque isso é o meu trabalho. Se eu não fizer isso, vai ser ruim para mim, para a empresa e para o cara, porque ele não vai crescer. Então, eu tenho que tomar essa ação. Então, aí eu não vou misturar o pessoal com o profissional. Mas no que diz respeito a você como ser, você é um ser só, meu irmão. Não tem jeito, lá dentro se mistura. Você vai chorar dentro de você porque você não queria dispensar alguém que você tem um mau carinho. Mas você vai ter que fazer isso, porque se você não fizer aquilo, você não está cumprindo o seu papel. E isso de cumprir o papel é importante. Mas, enfim, esse aprendizado, ele termina sendo um aprendizado para a vida, né? É um modo de vida. Não é como vou resolver uma coisa. Nos últimos tempos, a gente tem trabalhado muito isso, de como é que eu consigo ser melhor como pessoa para ser melhor como profissional, talvez. Como é que eu consigo descer um pouco mais o nível aqui, de dizer assim, pô, você é menos do que você é, baixa essa bola aí e vamos brincar aqui embaixo. Aí vamos brincar lá no playground, né? Você está lá no terraço, uma vez pro playground, vamos brincar lá embaixo, vamos brincar. E aí vem esse processo todo aí que que eu estou vivenciando, né, como pessoa. E, mais uma vez, agradecer esse grupo aqui, que tem sido massa, esse sentido para mim. Pronto, então acho que chegamos ao final, né? Desenvolvemos bastantes ideias aqui, eu separei algumas. Um perfeccionismo, confiança, trabalho em equipe e autoconhecimento. Acho que foi essa trilha que a gente acabou seguindo aí hoje. Alguém tem alguma coisa a acrescentar com relação ao assunto que a gente abordou hoje e fazer suas considerações finais? Eu quero agradecer realmente pela dedicação que vocês tiveram e estão tendo ao longo desses dias, pela atenção, pelos esclarecimentos, que aí já tirou muita nuvem da frente da paisagem que eu estava tentando enxergar. E eu não tenho dúvida, velho, que a gente começou esse projeto aqui, antes mesmo do projeto começar, já havia surtido efeitos, que foi aquela conversa que a gente teve por telefone. E antes mesmo de acontecer o projeto, ele já estava fazendo alguma diferença, que foi um despertar que eu tive para uma coisa que eu não enxergava e estava na minha frente. E eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente vai fazer daqui mais, não sei quanto tempo, mas daqui a um tempo a gente vai pegar, vamos olhar como é que está a nossa situação, como é que está a nossa vida, a gente vai olhar e vai marcar o antes dos semeadores e depois dos semeadores. Eu Massa, só tenho a agradecer mesmo. massa. E eu tenho essa percepção também de... A gente estava conversando, Elisé, né? Que, inclusive, a gente tem a prova gravada, porque é interessante como você consegue perceber pelo comportamento da pessoa quais são as limitações que ela tem, quais são as crenças, né? E aí eu tava falando isso com ele, poxa, tem esse vídeo 1 gravado aqui, e quando a gente tiver, sei lá, no vídeo 100, 200 ou 300, a gente vai poder comparar, só de observar, tipo, o comportamento frente à câmera, né, conversando, quais as limitações que eu tinha e que hoje eu não tenho mais. E eu acho massa essa coisa da gente estar conversando, de estar gravando, porque a gente vai conseguindo fazer essa autoavaliação, né? Então, daqui a X tempo, a gente vai olhar e deve dizer, poxa, a Pita tinha aquela crença, cara, para isso. E agora ele não tem mais. Você vê nitidamente. Eu não sei explicar para vocês o que é isso, por que isso acontece, mas para mim é muito nítido algumas, não consigo perceber tudo, claro, né? Mas assim, as coisas que eu já superei, por exemplo, quando eu olho para uma pessoa, eu consigo enxergar que ela tem aquela limitação, aquele problema, porque eu já passei por aquilo, né? Então, só de olhar para a pessoa, como o pessoal fala, você conhece o jogador de futebol na Ria das Malas, né? Então, é muito louco isso. Às vezes, ainda fico viajando nisso, porque eu não consigo explicar em palavras. Eu só olho e vejo. Tipo, poxa, o cara tem esse problema, essa limitação que eu também tinha.
E aí, isso me caiu a ficha agora aquelas pessoas que você tá conversando, a pessoa nunca te viu na vida, ela olha para você e ela fala a sua vida inteira. Ela fala como você é e tal. Que na verdade tá na cara, né? O seu comportamento, a sua maneira de gesticular, a sua maneira de falar, tudo isso traz quem você verdadeiramente é, quais são suas potencialidades, quais são suas limitações. E se você souber ler, é um livro aberto a pessoa, a vida inteira da pessoa, né? E à medida que a gente vai vencendo essas dificuldades que a gente também vai aos pouquinhos adquirindo essa capacidade. Isso é bem legal. Ficou faltando você, Zé, agora, pra gente fechar. Pois é. Para fechar nossa conversa de hoje, primeiro que é muito bom e tem sido muito bom, né, esse nosso encontro. Como eu já falei aqui, não é repetição, é só ênfase, de que a gente termina aprendendo demais uns com os outros aqui e melhorando, né? O que é bem legal. Trabalhar a reflexão sobre o que a gente fala aqui é legal. Eu gosto de fazer as anotações aqui como diário. Todos os dias eu faço aqui a data, as informações que eu pude pegar, os insights que foram dados pelas pessoas que participam. E isso é um processo assim incrível. E uma das coisas mais gratificantes que tem sido aqui é exatamente porque eu tenho o privilégio de ter o meu filho aqui, né, nesse processo, inclusive o idealizador disso. Ele sempre dizia para mim assim, pô, eu queria ter sido um pai melhor. E aí, a gente assim, pô, não tem como voltar atrás. Realmente não tem. A gente tem como ser diferente. Isso é muito legal que a gente consegue ter essa relação hoje, da relação de amizade, de construir coisas juntos, como família. Isso é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Ter amigos aqui, o Pita, eu gosto dele desde sempre. A gente não tinha muita. Não conversávamos muito e tal, mas eu tive a oportunidade de ver muitas vezes e você com ele, e eu identifico nele uma pessoa pior do que eu vejo, né? Mas, no entanto, é aquela coisa de você conseguir, você falou, conseguir ver na pessoa alguma coisa que você sente bem de estar juntos, né? Então, não tem ninguém aqui, o próprio Fernando que não está aqui hoje, mas a gente sente a pessoa que ele é, de olhar e de viver, um cara que está disposto a ser melhor também. Acho que todos nós estamos aqui, temos isso aqui. E tem sido gratificante pra caramba, né, de a gente poder externar, a gente não precisa de psicólogo, a gente aqui é o psicólogo, a gente vai um cuidando do outro, um tratando do outro, usando da psicologia, mas das relações, e nivelando, né, essa relação aqui, que foi muito boa. E aí, fechando realmente a minha fala aqui, eu acho que uma palavra que para mim fecha tudo aqui é a generosidade. Quando você entende que ser generoso é você dá, e quando você dá, você recebe. Já até fiz essa analogia aqui de abrir a mão, né? E dar e receber. A gente tem conseguido encontrar isso aqui em muitos níveis. É muito bom. Então, sem dúvida, hoje, para mim, essa foi a palavra de ordem, para mim, generosidade. Maravilha. Eu quero, inclusive, esclarecer uma coisa aqui. Eu não fui idealizador desse projeto, não, né, desse Mastermind. Na verdade, foi o senhor. A única coisa que eu fiz foi sugerir trazer mais pessoas. Né? O senhor que me ligou, falou, não, a gente tem que se encontrar todo dia, a gente tem que conversar todo dia e tal. E eu comprei a ideia, e a gente estava junto, e eu falei, poxa, a gente podia trazer outras pessoas, podia trazer Pita, podia trazer Fernando, trouxe a ideia para o senhor aceitou, acatou. E aí a gente está evoluindo, tá avançando aí, mas isso não nasceu de mim, não, nasceu do senhor, tá? Só para o senhor saber. Então é isso, pessoal. Vamos finalizando aqui a nossa transmissão de hoje. Vou dar um pause aqui, um start, um stop, não, um pause, né? Porque amanhã a gente está de volta aí com a nossa transmissão. Então, bom dia a todos vocês, né? Façam um excelente dia. Faça um excepcional dia. Excepcional dia, é isso aí. Massa. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.